Tá, eu estou nervosa com esse momento, porque eu nunca assisti diretamente assim meus vídeos da prova oral. Porque eu tinha por mim que se eu assistisse, eu mesma ia me reprovar. Então eu já estaria automaticamente reprovada. Alguns viralizaram, na verdade, eu vou assistir e vou reagir com vocês aqui o que viralizou, que foi na minha prova de processo penal. E vou comentando aqui o que eu achei no momento, assim, o que passou pela minha cabeça. Porque acho que vai ser bem divertido. Então vamos lá. Esse é o vídeo da minha prova de processo penal. Vou assistir com vocês. Barulheira do cacete. Aí só explicando, a gente entrava em cada sala e a gente tinha que falar qual era o nome, nosso nome, e qual era o número da nossa matrícula, da nossa inscrição. Então eu sempre falava para a câmera o meu nome e o número, e depois a gente sorteava qual ponto a gente ia ter na prova oral. Cara, então, muita gente polemizou essa fala dele, que ele chega assim pra mim, depois que eu falo meu nome, ele fala: aqui é concurso pra delegado, jardim de infância não é nessa sala aqui não. Novinha, delegada, parabéns. Muita gente polemizou por questão de machismo, questão de que eu era muito nova e era uma garota, nananana. Mas assim, o que eu senti na hora? Na hora que ele disse isso, primeiro, eu já conhecia quem era esse examinador. Eu seguia ele no Instagram e todo dia ele postava sempre uma zoeira de que Joãozinho já estava acordado, já estava estudando. Aí ele postava vídeo dele na praia falando: olha, já tô aqui na minha caminhada e você tá aí dormindo, não sei o que, não sei o que. Então eu já sabia que ele era engraçado para zoeiro. Então no momento que ele falou isso pra mim, eu não levei muita fé na questão de, tipo, de ter me diminuído. Até porque depois, no final, ele fala: nossa, parabéns, novinha, delegada, parabéns. Então, assim, bem ou mal, foi um elogio pra mim. Porque, realmente, eu era nova, eu tinha 23, 24 anos nessa prova. E eu era a mais nova do concurso inteiro e estava ali numa prova oral do concurso de delegado do estado do Rio de Janeiro, que bem ou mal falam que é super difícil, etc, etc. Tudo isso que vocês já sabem. Então, a minha reação nesse momento não foi que ele tenha tentado me menosprezar ou me diminuir. Não, muito pelo contrário. Eu acho que ele, de alguma forma, ele... Mas vamos lá, vamos lá. Pode ser que seja um discurso que esteja intimamente ou veladamente sendo machista? Pode ser, mas pelas circunstâncias que eu já conhecia o examinador, que eu realmente era muito nova e que ele me deu parabéns, e por outras questões que eu vou falar depois ao decorrer dessa prova, eu não senti algo ruim. E não me afetou, não me abalou, pelo contrário, acho que deu até quebrou um pouco o clima ali tenso. E aí sim, vamos continuar. Aí eu sorteei o ponto. Essa hora eu lembro. Aí perguntaram se eu já era policial. Aí eu falei que não. Não sabe que eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Até daria pra ser policial, eu acho, não sei, enfim. Aí esse outro examinador, que aí sim era um pouco mais carrasco, que é um delegado, ele falou assim: ponto 5, vou começar de leve, lavagem de capitais. Aí nisso o outro examinador riu e falou: hahaha, de leve? Tipo, zoando, que não era nada leve, né? Aí minha cara de desespero, mas sempre tentando manter uma postura plena. Ele perguntou quais seriam as fases da lavagem de capitais.
seria a fase da colocação, da ocultação, da integração. E hoje fala-se já na terceira, na quarta fase, que seria da reciclagem. É preciso. Aqui eu ia começar a explicar as fases da lavagem, mas ele já me cortou e já fez outra pergunta. Essas fases se realizam para que a lavagem as 3 ou 4. Ele me dava umas cortadas. Ele perguntou se é preciso, para que se tenha, né, o crime de lavagem de capitais, que todas essas 3 ou 4 fases aconteçam. E aí eu ia explicar o porquê. Calma aí. Não é necessário que todas as fases se realizem para a lavagem de capitais. É possível que somente a colocação tenha ocorrido para que já se pede consumar o delito de lavagem. Então, não é necessário, ou seja, uma condição para que ocorresse a consumação do delito de lavagem de capitais. É possível a autolavagem em nossa legislação? Aí ele perguntou se era possível a autolavagem. É possível a autolavagem na nossa legislação. Inclusive, é uma discussão doutrinária, principalmente para aqueles que adotam bem o risco tutelar na lavagem de capitais, seria o próprio crime antecedente. Nesse caso, essa doutrina não admite a autolavagem, ou seja, uma espécie de misericórdia. Ou então, tendo em vista que nós adotamos um meio jurídico único, que seria a jurisdição da justiça, a ordem financeira, a diversos mecanismos tutelados na lei de lavagem, seria possível falar no crime de autolavagem. Autolavagem seria uma coisa que reserva de autolavagem? Aqui ele perguntou se. Essa eu acho que eu fui bem, né? Falando sobre o bem jurídico. Então eu trouxe uma discussão doutrinária e consegui ganhar um pouco de tempo também nisso e mostrar que eu sabia sobre o assunto. Aí nessa aqui agora ele vai perguntar uma que eu não sabia. Eu não sabia o que era reserva de autolavagem. Então eu dei uma enrolada e vida que segue. A autolavagem, ela ocorre quando o próprio agente que pratica o crime, ele se auto-lava o seu dinheiro. Então, a reserva de lavagem, esse termo específico não está no código. Ah, viu? Eu nem lembrava que eu tinha falado isso, que eu não me recordava. Então, gente, não tem nada de errado, assim, você falar que você não se recorda. Inclusive, eu vou postar um outro vídeo que eu travei total. Mas não tem nenhum problema. Tipo, se você realmente não se recordar, é melhor você não inventar algo absurdo do que falar que não se recorda. Então, tá tudo bem e vida que segue. Retirarem a condição do antecedente. Agora, a lavagem de cadeia é possível? Lavagem. Seria possível a lavagem de cadeia. Há uma suposição de cometimentos criados, lavagem de capitais. Esse caso seria possível. Cara, alguns termos, eu sou muito ruim em termos, assim, eu gosto de preto no branco, entendeu? Não gosto desses termos que a doutrina inventa. Então, eu nunca fui muito ligada nesses termos. E aí, realmente, às vezes eu não sabia, e aí, nesse caso, aí eu dei uma chutada, e é isso. Smurf. Seria, de fato, quebrar esses bens, esses capitais, inserir pequenas quantidades para aparência ilícita. Então, nesse caso, trata-se de Smurf, que é para dar uma aparência ilícita, mas em pequenas frações. Smurf, que é fracionamento. Ai, gente, sério. Na hora você, às vezes, tenta pensar em colocar as melhores frases, as melhores palavras. E aí, na hora, assim, você vai criando o seu pensamento. É manter a calma e tentar realmente ir devagar.
Aí de lavagem de capitais acabou, graças a Deus. E aí, o que eu tava falando sobre aquele examinador lá no início, que teve aquela frase sobre o jardim de infância. Ele, durante a prova, ele sempre chegava pra mim e, enquanto o outro estava perguntando ou quando eu tava respondendo, ele sempre falava, tipo, tá indo muito bem, ou tá indo muito bem, continua, isso aí. E fazia, tipo, ações de afirmação, sabe? Então, embora ele tenha tido esse comentário que muita gente não gostou, não foi uma pessoa que, durante a minha prova oral, me trouxe problemas ou me trouxe apreensões. Realmente, eu fiquei até mais leve com ele ali. Então, foi uma pessoa que me trouxe conforto durante a prova oral, embora tenha tido aquele comentário. Enfim, esse é o react dos primeiros 5 minutos da minha prova oral de processo penal. E depois eu posto mais sobre isso. Ai, cara, juro, eu fico nervosa aqui assistindo. Nessa é até tranquila, mas juro, tem outras que eu fico, caramba, cara, desespero. É isso.